A graça e a paz, Evangelista Antônio Marcos, passando mais uma vez para um momento da Palavra de Deus. Quero convidar vocês que estão aí já nos ouvindo, e também nos assistindo, para um momento de meditação na Palavra de Deus, já orando ao Senhor que nos ilumine, para que por sua graça e bondade, mediante o seu Espírito, sejamos edificados para a glória do nome santo de Jesus. A palavra do momento, ela se encontra no livro de Romanos, o capítulo de número 6. Vamos ler então alguns versículos da Santa Palavra de Deus. Que diremos então: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Bendito seja o nome do Senhor. Se desta forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Louvado seja Deus. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bendito seja Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Em tuas mãos me coloco, para que o teu Espírito, ó Senhor, nos esclareça nestas verdades, e assim que cada alma, Senhor, que se encontra neste momento dando crédito à tua palavra, também seja de forma agraciada pelo teu Espírito e iluminada a sua mente e o seu coração a respeito da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, nos ensina e nos esclarece, Senhor,
e sela no nosso coração a tua instrução. Isso eu te peço e em nome do Senhor Jesus, assim te agradeço. Amém, queridos. A graciosa paz de Cristo reine no vosso coração. Temos esse texto no livro de Romanos, capítulo 6. Ele está intitulado Mortos para o Pecado, Vivos em Cristo, né? Glórias a Deus. Eu estava observando aqui alguns versículos, como por exemplo o final, né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Antes da lei tem a graça. Querido, isso nos leva a meditar em Gênesis, onde se encontra, bendito seja Deus, escrito sobre a queda de Adão e Eva, representando assim a queda de toda a humanidade. Bendito seja Deus. E o que nós encontramos no relato da queda, no livro de Gênesis 3, capítulo 3 de Gênesis, no versículo, a partir do versículo 10 por diante, que diz assim, eu quero ler para vocês entenderem também um pouco deste relato, de tudo que está escrito aqui. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, que estava nu, por isso me escondi. Palavras de Adão, relata a Bíblia, para com Deus, porque no versículo 8, a Bíblia relata que Deus chamara por Adão. E eu quero também deixar para você entender. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Por que será que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 e 6 também estão narrados: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí, para ser bem breve, a Bíblia relata que o Senhor falara para Adão e Eva que no princípio tinham comunhão com Deus, estavam diariamente na presença de Deus, constantemente, vamos dizer assim, na santa presença de Deus. E a Bíblia mostra que havia intimidade, compreensão, um relacionamento puro, sincero, verdadeiro do seu Criador, do nosso Criador, para com a sua criação,
entre Deus e Adão. Então, a Bíblia nos apresenta Deus, o jardim do Éden, e o homem neste paraíso. A Bíblia nos dá a entender que neste primeiro estado, o homem tem comunhão perfeita com Deus. E Deus está diariamente em contato com o homem, dialogando com o homem, conversando com o homem, presente na vida do homem e o homem na presença de Deus. E Deus falara para Adão que de todas as árvores do jardim onde ele se encontrara, ele teria liberdade para comer de cada uma delas, menos a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. E a Bíblia nos relata também que após essa ordenança do Senhor, Deus deixa o homem à vontade, graciosamente à vontade, numa área, se você bem perceber, no jardim. Deus fez o homem saber, tomar conhecimento, e avisou o homem do que ele deveria comer e do que ele não deveria comer. Isso foi dito ao homem, e Deus deixou o homem à vontade. E aí a Bíblia fala de um ser, um espírito, que foi, digamos, um anjo caído, Satanás, que aparece em forma de serpente para persuadir o homem e a mulher a comerem daquilo que Deus falara para eles, com amor e carinho, não comer. Por mais que o homem não entendesse muitas coisas, deveria ele confiar no Criador. E entra o inimigo na história, essa voz persuasiva que persuade a mulher e leva a mulher também a desejar e a comer de um fruto que Deus falou. Bendito seja Deus. Para todos os efeitos, eles comeram. E quando eles comeram, eles fizeram algo que não eram para fazer. Eles não levaram em conta a vontade de Deus. Já não poderiam mais ser um com Deus, porque tinham pensamentos diferentes, vontade própria, se você me entende, e já queriam trilhar seus caminhos. Então, quando a vontade de Deus não foi respeitada pelo homem, que não foi de maneira nenhuma, que não ficou sem um aviso, sem um conselho, sem a orientação que Deus falara no início. Deus disse: de todas as coisas coma, menos dali. E aí houve essa quebra de aliança, porque o homem desobedeceu, o homem escolheu a sua própria vontade, e como eu disse, não poderia mais ser um só espírito, ter somente um só propósito, um só desejo com o seu Senhor.
e aí ele foge do projeto original de Deus, ficando à deriva agora, porque como alguém impuro, né? E o pecado causado pela desobediência ao mandamento do Criador trouxe separação, e o homem foi separado da presença de Deus. O homem perdeu o privilégio, diz a Bíblia, de estar continuamente na presença de Deus, sendo ouvido pelo Senhor, orientado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. O homem perdeu o privilégio da luz do Senhor e, separado da luz, se encontrou nas trevas da ignorância do seu próprio ser. E então a Bíblia relata que após a queda de Adão e Eva, começa aí o estado da decadência da humanidade, porque um pecado gera pecado, pecado sobre pecado, erro sobre erro, e aquilo que era puro se tornou impuro. Entenda e compreenda que a graça é infinita, e é pela graça que nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com o Criador novamente, segundo a sua bondade e graça, unicamente por sua bondade, graça, poder e glória e fidelidade. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O homem está separado de Deus, e a Bíblia vai dizer que após a queda, entenda, colocando Adão e Eva como mãe da humanidade e Adão como o pai, né? E dele procede aí, o profeta Malaquias diz que Deus fez um, né? Porque queria uma geração de santos, no sentido de um casal só, de Adão e Eva, homem e mulher, mulher e homem, para que então a terra se enchesse de famílias, porque o homem deixaria seu pai e sua mãe, e uniciei a sua esposa, se tornariam com ela uma só carne, falando do casamento entre o homem e uma mulher, e daí então vem os filhos, e aí se constituem as famílias que povoam todo o planeta chamado Terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos dá a entender, queridos irmãos, que esta procriação, digamos, ela começa a acontecer não antes da queda, mas após a queda do homem. E aí surge Caim, surge Abel, e Adão tem outros filhos, também filhas. E nós vamos perceber que o homem vem gerar filhos quando ele já está impuro. A sua natureza foi contaminada pelo pecado, e as trevas passam agora a reinar na alma do homem, por causa da queda, por causa do pecado, por causa da separação da luz, que era o próprio Deus. O homem agora não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz do seu Criador, como ouvira um dia, quando o Senhor falou no jardim
Adão, onde você está? Acho que Deus sabia onde ele estava. Quantas vezes Deus fala mansinho conosco, porque Deus quer que a nossa boca se abra e que venhamos responder para Ele de todo o nosso coração: eis-me aqui, Senhor. E Adão falou que teve medo. Porque ele teve medo de Deus? Ele não tinha tido medo antes, mas ele passou a ter medo de Deus quando ele cometeu algo errado, quando ele transgrediu os mandamentos do Senhor e ignorou a vontade do seu Criador e ficou sujeito às penalidades. Então veio aquela sensação de castigo dentro de si, e com esse medo de ser castigado ele se escondeu, e é mesmo merecedor do castigo, porque todo bom pai, todo pai que ama o seu filho, disciplina seus filhos. A Bíblia fala disso. O amor de Deus é verdadeiro, e não poderia, e nem pode até hoje, e nem nunca vai poder. Entenda isso. Deus nos ama, é nosso Pai, e quando nós erramos, Ele fala conosco para nos ajudar a corrigir os nossos erros. Então no início Adão tinha essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, mas quando houve a separação, ele perdeu essa sensibilidade, o homem perdeu, e aí começa Caim, matou Abel, e aí começa pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e até nos dias de hoje sofremos as consequências desse pecado de Adão, chamado de pecado original. Por causa desta, digamos assim, maliciosa presença de Satanás lá, que ele aparece como serpente, e ele persuade a mulher, né, a fazer algo que não era da vontade de Deus. Isso é mal. Quando alguém tenta alguém, né, a fazer as coisas que Deus não aprova. É mal quando alguém tenta alguém, né, e quer levar alguém a odiar Deus. Isso é muito mal. Então, queridos irmãos, aí entrou o pecado. Com o pecado veio a morte. O homem conheceu a maldição, a dor, o sofrimento, a labuta, a angústia. E agora? O homem não tem mais a graça da presença, e ele agora é visto como um pecador. Sua alma está impura, seus pensamentos enegrecidos, e ele se encontra na terra. E há um perigo, porque todo ser humano que nasce no planeta chamado Terra, bendito seja o nome do Senhor, pode observar, ele está de passagem neste mundo, seja rico, seja pobre. Como disse o sábio Salomão, o final de todos, um dia, será a morte. E esta morte, ocasionada pelo pecado, como Deus diz lá em Gênesis 6, meu espírito não habitará para sempre no homem, que é o espírito de Deus, o fôlego de Deus, o fôlego que Deus soprou em nós, que nos dá vida. Deus soprou o seu fôlego em nós com o propósito de que vivêssemos nesta terra e vivêssemos uma vida boa, agradável, perfeita, para a glória e louvor do seu nome. E Deus falou lá em Gênesis 6 que o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque este é carnal. Então houve-se aí um tempo determinado. Todo ser humano que vem a este mundo está de passagem por ele, e todo ser humano que nasce neste mundo, que é ser humano, que nasceu de uma natureza humana, nasce com essa herança do primeiro Adão, com essa natureza pecaminosa, mas inclinado para os deleitos maléficos
do que para aquilo que agrada e glorifica a Deus. Isso mostra que filhos do pecado são filhos do pecado. Então, no primeiro nascimento, todo ser humano nasce com essa natureza pecaminosa. É preciso que o homem, que o ser humano, nasça de novo, para que ele receba, a pureza do Espírito. Ele não vem de uma forma natural, mas é espiritual. É pela fé no Filho de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus um dia prometeu e que deixou escrito na sua palavra, que o homem nasce de novo. Então medite bem. Mediante estas coisas, todo um ser humano necessita de salvação. Porque se o homem partir desta terra sem ter a sua vida restaurada pelo seu Criador, isso só é possível pela palavra e pela ação regeneradora do Espírito Santo na vida do homem. E o Espírito só pode operar de forma poderosa na vida do homem se ele aceitar a graça de Deus em Cristo Jesus. E para isso ele tem que reconhecer a sua natureza pecaminosa, reconhecer diante de Deus que é alguém falho, imperfeito, um pecador necessitado de salvação. E a salvação não é algo distante, porque a salvação ela nos foi prometida desde a queda de Adão e Eva, que representou a queda de toda a humanidade, se referindo a este mundo. Louvado seja Deus. A Bíblia mostra em Gênesis 3, Deus começa a julgar, se encontra na presença de Deus. O Senhor, versículo 14, então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Olha, você vai encontrar nesse texto ninguém mais falando com uma voz profética, uma palavra de poder que não vem em vão e não volta vazia, a não ser o próprio Deus, como Senhor juiz, aquele que sentencia, aquele que julga. E quem se encontra na presença desse juiz supremo e eterno? A serpente. Porque a Bíblia mostra que quando Deus fala com Adão: quem te fez saber que tu estavas nu? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, versículo 10, me escondi. No versículo 11 ele vai dizer: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele joga a culpa para a mulher, ele aponta a mulher: foi a mulher que me deste, que me fez comer da árvore que ordenaste que dela não comeste. Louvado seja Deus. Deus fala com Adão, Adão olha para a mulher, e o Senhor Deus perguntou no versículo 13: então a mulher: que foi que você fez? Deus está tratando com cada um, procurando ouvir da boca deles a confissão de suas culpas, mas eles vão transferindo a culpa de um para o outro. Veja os efeitos maléficos do pecado. Aleluia. No versículo
13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, ela não assume a culpa só. Ela disse que só comeu porque a serpente lhe enganou. Louvado seja Deus. Tirou proveito da sua inocência. E aí então Deus trata do assunto. Deus julga. E foi aí que Deus falou à serpente e decretou sobre ela essa sentença eterna. O juízo de Deus para com a serpente é eterno, foi decretado, para todo sempre. Mas e a mulher? Louvado seja Deus, que não assume a sua culpa. Deus vai dizer o seguinte: porém, ainda falando para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e você lhe ferirá o calcanhar. Aleluia. E o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Preste bem atenção o que Deus falou para Satanás, porque a queda já tinha acontecido. Agora é as consequências da queda. Cada um vai sofrer o devido castigo, conforme o justo juízo de Deus. E Deus disse: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você. A serpente foi amaldiçoada entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Aí ele vai dizer: sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aí ele vai dizer: porém, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente dela, inimizade. Este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e esmagar a cabeça da serpente. Porém, há de chegar o dia em que tua liderança, teu domínio sobre a criação terá fim para todo sempre. Então Deus aqui diz que aquele que vai nascer da mulher, esse é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que nasceu da virgem, de uma mulher virgem, por nome de Maria, escolhida, agraciada por Deus segundo os seus propósitos. Esse é Jesus Cristo, que nasceu da nação de Israel, o povo de Deus. Esse que nasceria de uma linhagem santa, nasceria de um povo santo, de um povo crente. E este povo que eu vos falo era o povo de Israel, o povo judeu, o povo o qual Deus abençoou e tem abençoado, que tem como patriarca, como fundador, o nosso pai na fé, Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus nasceu da linhagem abraâmica, da linhagem de Davi, da nação judaica, como um judeu. Louvado seja Deus. Ele nasce para esmagar, para pôr fim ao reino de Satanás, ao domínio do diabo sobre toda a criação de Deus, para restaurar todas as coisas. E com ele, como disse o profeta João Batista, vem a graça e a verdade. Foi isso que João falou. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Promessa feita desde a queda, desde o momento que Deus julgou,
e aplicou o castigo devido em Eva e Adão, vindo esse castigo sobre toda a humanidade e recaindo sobre todo ser humano, aleluia, por causa do pecado original. Mas a graça manifesta que chegaria um tempo em que o Senhor ia eliminar o causador de todo mal e restaurar a sua criação, mediante o Redentor, o Salvador, o Restaurador, que Ele próprio levantaria para a glória e louvor do seu nome. Este é Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. E eis aqui a graça disponível a todos. Bendito seja Deus. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, bendito seja Deus, falando a Tito, eu quero também deixar para você esta base bíblica, Tito 2, né? Ele fala sobre a graça, e ele fala algo tremendo sobre a graça. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 11, o capítulo 2, porque a graça de Deus, louvado seja Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Olha bem, a todos os homens, a todos os homens. Como é que esta graça, como é que este amor se manifesta? Com salvação, com libertação, com redenção, com cura, com restauração. Louvado seja Deus. E com a da vida eterna. Tudo isso em Cristo Jesus. Agora observe, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então todos os seres humanos, né, têm a graça. Deus oferece a graça, e todos aqueles que aceitarem esta graça da salvação, esta dádiva da vida eterna em Cristo Jesus, viverão eternamente com o Senhor e serão restaurados pelo poder do Espírito Santo. E no devido tempo, Deus também nos dará um novo corpo, e a Bíblia fala que este corpo é um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor, um corpo de poder e glória, sobre o qual a morte não terá mais poder, a enfermidade, a dor. Então veja bem, quando ressuscitarmos para estarmos eternamente com o Senhor, Deus nos dará o novo corpo, promessa do Senhor, que nos é dada pela graça que nos foi apresentada e nos oferecida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, presente do nosso Deus, promessa feita desde o princípio, antes da lei. Louvado seja Deus. E agora, nos últimos tempos, Deus manifesta mais uma vez a sua graça. Aleluia. E esta graça, disse o apóstolo no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E a Bíblia diz que Ele se entregou por nós de toda maldade e purificar a si mesmo, para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Aleluia! E disse o apóstolo: é isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade, ninguém o despreze. Palavras do apóstolo Paulo a Tito, bendito seja o nome do Senhor. Então veja, querido, é pela graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós nascemos do Espírito, esse é o segundo nascimento, né? O primeiro nascimento é natural, mas o segundo é espiritual. Quando nós cremos em Cristo, cremos na promessa que Deus fez. O mistério que esteve oculto agora nos foi revelado, porque este mistério é Cristo, o Redentor, o restaurador de toda a criação de Deus. Então aqueles que creram e creem na promessa que Deus fez desde o princípio, devem ter conhecimento que esta promessa é Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então, querido, quando nós cremos na promessa da palavra que Deus liberou e da promessa que Ele cumpre nesses últimos tempos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós vamos receber o Espírito Santo, que vai passar a habitar em nós. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem de hoje deixando para você entender a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus fez uma promessa de restauração à nação de Israel, ao seu povo. Isso inclui a nós, também a todos aqueles que creem no Senhor Jesus, porque hoje somos o Israel de Deus, o povo espiritual. Todos aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. O Senhor Jesus é o único e supremo pastor, e Deus concede a Ele um só rebanho. Veja que Deus está salvando dentre todas as nações da terra, brasileiros, americanos, ingleses, chineses, coreanos. Deus está salvando israelitas de todas as nações e formando um povo santo, um povo especial, um povo que Ele separou para si e que estará eternamente. Bendito seja Deus. Então, querido, não desperdice a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus em Cristo. Que graça é essa? A graça da salvação, a graça da vida eterna, a graça de estar eternamente com Deus e aos cuidados de Deus, como um dia esteve o homem no princípio, aos cuidados do Criador, conduzido por seu Criador e amparado pelo seu Criador. Bendito seja Deus. A palavra diz, pois, versículo 24, capítulo 36 de Ezequiel, fechando, falando sobre a graça redentora de Deus: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Versículo 27. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Olha só que coisa linda. Porém o meu Espírito, disse o Senhor, o Espírito Santo, vos darei do meu Espírito, e vocês obedecerão, terão condições de obedecer aos meus decretos e a trilhar os meus caminhos, de viver uma vida para Deus, de forma que o nome do Senhor seja também glorificado em toda boa obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você, querido irmão, já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você já o reconhece como Santo Filho de Deus, esta graça já habita em você. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a orar como convém, que lhe guie, que lhe conduza em todas as coisas, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado também na sua vida, para que você tenha uma vida de acordo com a vontade de Deus e com a aprovação de Deus, porque antes nós não tínhamos poder para isso, mas agora nos últimos dias Deus nos deu da sua graça e nos deu do seu Espírito em Cristo Jesus. Agora nós temos esta pessoa magnífica e poderosa do Espírito Santo para nos ajudar a servir a Deus e a trilhar os caminhos do Senhor com prudência, com sabedoria, e a servi-lo com todo amor e singeleza de coração. Deixo essa palavra para você, querido. O pecado não tem mais poder sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que você tome posse e agradeça a Deus, e fale como o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, em que ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a palavra desta noite. Que Deus ilumine vossa mente e vosso coração, que Deus continue vos conduzindo em todas as coisas, para que em tudo seja o nome do Senhor glorificado e exaltado na vida do seu povo. Até a próxima, meus amados irmãos. Fiquem na paz, em nome